De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheira Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheira Alimentos, onde tem sabor, tem Lancheira Alimentos. E também Oral Center Odontologia especializada. Olha, eu quero aproveitar também e mandar um abraço aqui especial. Estava até agora acompanhando aqui, acho que deve estar ainda na audiência com a gente, meu amigo Márcio Magalhães, e eu lembrei aqui de um detalhe importante. Hoje é dia do radialista, meus companheiros radialistas, parabéns pela data a todos os radialistas, não só da emissora a qual eu trabalho, Rádio Clube Itaipu, mas das demais rádios, Rádio 950, onde nós temos grandes amigos, a Rádio Campestre também, a Rádio Cidade, enfim, a todos os amigos que acompanham aí o nosso programa, que são radialistas, o nosso abraço a você, que a gente sabe que realmente é uma profissão, vocês são abnegados, não tenha dúvida alguma. Eu estou junto no time aí, né? Nós fazemos parte dessa família. Deus abençoe, feliz dia do radialista, para todos os radialistas aí, portanto. Bem, a gente está falando aqui hoje com o Dr. Wilson Kleinschmidt sobre essa questão dos implantes sem enxerto em maxilares atrofiados. Muito bacana o tema, porque é uma excelente notícia, né? Porque a gente já viu que isso agiliza o tratamento, né? O custo também é menor, né? E claro, você consegue um resultado. A gente está falando assim, em média, não é claro que não dá para você colocar um prazo, cada caso é um caso, enfim, mas em média 6 meses aí, né, doutor? A gente tem um bom resultado. Mas vamos mostrar aí, doutor, tem mais um caso que eu quero chamar a sua atenção para você observar como é que ficam aí os implantes no término do tratamento. Esse caso, Marcos Vinícius, é um caso que o paciente usava prótese, era portador de prótese superior da parte de cima, usava uma ponte, essas pontes que são removíveis, que a pessoa tira e põe. Veja que temos os grampos que aparecem nessa porção aqui, os grampos metálicos que estão bem aparentes aqui, e tinha os 4 dentes na frente com mobilidade, com problemas de infecção, com problemas de dor, incômodo. Foram extraídos os dentes que estavam ruins e no restante da porção posterior, nos dentes de trás, foram colocados os implantes osso-integrados. E após isso, nós colocamos a prótese sobre esses implantes. Veja também, nesse caso, que o aspecto fica muito natural. É um aspecto que a pessoa sorrindo, com a aparência, com esses dentes, com essa aparência, ela mostra dentes naturais. Quem vê ela sorrindo, quem vê o sorriso, não vai ver uma prótese fixa sobre implantes, não vai ver ou perceber que ela tem implantes ou que esses dentes não são naturais. Ela vai perceber os dentes normais, que é o sorriso dessa pessoa. Então, como nos outros casos, o dente do implante, ele fica mais bonito do que o próprio dente natural remanescente que a pessoa tem. Então são casos muito bem resolvidos e os implantes realmente, definitivamente, são a terceira dentição para aqueles pacientes que não conseguiram, não puderam manter os seus dentes durante a vida. Então, a terceira dentição são os implantes, eles vieram para resolver o problema, vieram aqui para realizar o sonho de quem usa uma dentadura, realizar o sonho daquela pessoa que é portador de uma ponte móvel. Você pode trocar essa prótese, você pode vir a ter implantes, você pode vir a ter dentes fixos novamente. Procure-nos na Oral Center que você vai ser bem atendido, nós vamos resolver o seu problema, você vai voltar a sorrir e vai voltar a mastigar. A sua qualidade de vida, a sua autoestima mudarão completamente, pode ter certeza. É isso aí. E eu repito aqui, o doutor falou isso, eu digo assim, ó, assina embaixo, viu, doutor? Muito obrigado. Que eu estou realmente vivendo exatamente isso que o doutor está falando aqui, isso que é bacana. E você voltar a sorrir, você ter uma qualidade de vida diferente, viu? Poder mastigar, comer com segurança, tudo isso a partir desses implantes. Doutor, para a gente fechar essa questão dos implantes, me diz uma coisa, aí o indivíduo, por exemplo, a gente está mostrando de um caso, e quando são os 2 casos? São 2 perguntas, deixa eu dividir primeiro. O senhor falou que com 4 meses já se põe um provisório, né? Tal. E nesse meio tempo, ele fica com o implante lá colocado e usa as próteses até a cicatrização? Como é que é isso?
No caso do implante, ele vai continuar utilizando a prótese que ele utilizava. Ah, tá. Então, tem casos onde nós podemos colocar a parte das provisórias ou definitivas já logo em cima dos implantes. Um exemplo, o paciente utiliza dentadura, é portador de dentadura na parte inferior, a parte de baixo, que é a parte pior. Um paciente que usa uma prótese total dupla, em cima e embaixo, duas dentaduras. A parte de baixo sempre é pior do que a de cima. Ela sempre fica mais solta, ela sempre machuca mais, ela sempre é a pior das duas próteses. Então nós pegamos, geralmente o problema é embaixo, é inferior. O maior problema é no inferior. Então o que a pessoa faz? Vai lá, nós substituímos essa prótese por 5 implantes ósseo-integrados. Muitas vezes, na maior parte dos casos, em cerca de 70% das situações, nós conseguimos colocar a prótese já de imediato. Ou seja, fazemos os implantes, com 5 dias, no máximo de 7 dias, instalamos a prótese. Isso é chamada implantes com carga imediata. Isso é uma realidade, é o que se faz em 70% dos casos de implantes na parte de baixo. A parte de baixo diferente da parte de cima. Na parte de baixo é sempre mais calcificada, mais resistente, é um osso mais denso, um osso tipo 1, tipo 2, que ele tem uma porção medular muito pequena, então ele é um osso que suporta carga imediata, ou seja, instala-se os implantes, coloca-se a prótese em poucos dias. Naqueles casos onde não é possível pôr a prótese em alguns dias, esse paciente vai continuar usando a sua dentadura pelos 3 ou 4 meses, até que os implantes calcificaram. Após esse período é que nós vamos instalar uma prótese provisória e em 6 meses, normalmente, uma prótese definitiva. Esse é o protocolo normalmente utilizado. E que é realmente fantástico, porque você vai ter a sua mastigação de volta e isso é, assim, extraordinário. Doutor, a gente está caminhando já para o finalzinho do programa, mas eu queria falar um pouco sobre essas correções estéticas em implantes mal posicionados. Como é que é isso? Um implante, muitas vezes, ele pode ser mal posicionado e aí ele não... Você precisa corrigir ele esteticamente a partir dessa... É a coroa que fala? Como é que é? Sim, existem muitos casos onde o implante não fica na posição que ele deveria ficar. Então ele fica numa posição onde ele atrapalha a correção estética. Então até algum tempo atrás as limitações eram muito grandes em relação a essa parte estética. Hoje nós conseguimos corrigir a maioria dos casos com excelência, utilizando de componentes angulados, componentes que trazem uma angulação nesse implante para a fixação da prótese. E na maioria dos casos utilizamos esses componentes em zircônia. A zircônia já tem a cor do dente, então não aparecem aqueles pontos metálicos como às vezes acabam ocorrendo e são muito insatisfatórios, são muito rejeitados pelos pacientes. Os pacientes detestam que apareça alguma parte metálica no sorriso. Isso depois mostra que alguma coisa não está natural, que existe ali algum trabalho, alguma prótese, existe algum dente com problema, algum dente com defeito. Então as pessoas não aceitam uma resolução onde apareça algum componente metálico, como é o caso de algumas imagens que nós temos aqui, que eu poderia mostrar. Temos aqui um exemplo de uma imagem que ela mostra uma situação metálica aqui em cima. É um componente que... Veja, é um dente que está alongado e aqui em cima aparece uma porção metálica, bem na parte superior aqui. Isso aqui, essa parte escura, é a parte onde aparece o metal e o dente alongado. Então, esse tipo de situação aqui, nós hoje conseguimos corrigir, trazendo uma angulação a esse implante e acrescentando a ele a parte da gengiva artificial. Então nós vamos acrescentar sobre ele um componente de zircônia que vai tirar toda aquela situação metálica que aparece nele. Como pode ver aqui embaixo na foto, a situação é resolvida em relação à parte da estética. Incrível, hein, doutor? Acrescentamos uma gengiva artificial, sumiu aquela porção metálica, aquele dente alongado que é extremamente antiestético. Então é uma solução porque que fora hoje... do padrão, vem tudo certinho, de repente aquele dente longo, né? Não combina. Isso ninguém aceita isso.
Quando o paciente tem a situação do sorriso, vamos dizer assim, o lábio comprido, que é um sorriso um pouco encoberto, onde só aparece o dente, e muitas vezes o dente também não aparece todo, uma situação como essa seria até aceitável, porque não a pessoa sorri, aparece o dente e não aparece a gengiva, não aparece essa parte. Então o paciente aceita essa situação muito bem. Mas tem pessoas que sorriem e expõem toda a gengiva, né, doutor? Expõe toda a gengiva, exatamente como nesse caso. Então você pode ver que aparece a porção metálica e aparece a porção do dente mais comprido. Então essa porção do dente maior, aumentado, é tão ruim como se aparecesse somente a parte metálica. Veja que essa situação aqui, ela é uma situação que ela é mal resolvida, mesmo que não aparecesse esse metal aqui em cima. Por quê? Nós temos dois tipos de estética hoje na boca. Então, chamamos de estética branca e chamamos de estética vermelha. Se você tem a estética branca invadindo a estética vermelha, que é a da gengiva, você tem um defeito antiestético tão grande quanto se você tivesse uma falha de um dente, ou um dente escurecido, um dente amarelado. Tem que ter um alinhamento, né, doutor? Precisa ter um alinhamento, precisa ter vamos dizer assim, um equilíbrio entre a estética branca e a estética vermelha. E sem as duas situações bem definidas, a estética em geral fica comprometida. Então são situações que hoje, situações de implantes mal posicionados, que nós conseguimos resolver de uma maneira categórica, de uma maneira bem resolvida, e o resultado é muito satisfatório, é muito bom. E é interessante a gente ressaltar assim, que o senhor me lembrou bem, no passado nós tínhamos algumas situações que limitavam, né, até mesmo os implantes de serem exatamente colocados imaginando a questão estética. Se pensava, em princípio, na questão funcional, né, doutor? E hoje, com os avanços, dificilmente você se coloca um implante fora do alinhamento adequado, né? Com certeza. Hoje, quando o senhor vai fazer isso, o senhor já tem todo um cálculo. Sim, nós temos guias cirúrgicos já preparados previamente ao procedimento operatório. Nós temos já panorâmicas, traçados, temos tomografias onde nós fazemos o estudo completo do posicionamento do implante. Mas às vezes nós precisamos seguir a melhor condição óssea daquele paciente. Um exemplo, ele tem uma estrutura óssea naquele ponto e nós precisamos daquela estrutura para fazer a ancoragem do implante naquela posição. Tem que fazer para aproveitar o osso. Então nós precisamos aproveitar aquela estrutura remanescente, é aquilo que nós temos ali naquele momento. Então, colocando o implante na melhor posição óssea, na melhor posição de suporte das cargas, que é a melhor posição, melhor volume e posicionamento ósseo, às vezes esse implante ele passa a ser mal posicionado. Então, esse mau posicionamento decorrente do melhor aproveitamento ósseo é que nós corrigimos com a situação dos recursos de componentes angulados, das zircônias que são na cor do dente ou na cor da gengiva. Então, são situações bem resolvidas. Hoje dá para a gente falar, dá para fazer milagre, hein? Dá para fazer milagre, isso é muito bom. Olha, infelizmente nosso tempo chega ao final. Dr. Wilson Kleinschmidt, nosso entrevistado de hoje aqui da Oral Center Odontologia Especializada, falando aqui sobre os implantes sem enxerto em maxilares atrofiados e também sobre correções estéticas em implantes mal posicionados. Doutor, muito obrigado pela presença. Foi uma honra tê-lo aqui no programa Conexão mais uma vez. Eu que agradeço, Marcos, pelo convite, fico sempre muito honrado. Agradeço a você, agradeço ao Tony, agradeço a toda a equipe da TV Marília e agradeço a todos os telespectadores que me ouviram nessa noite maravilhosa aqui na sua companhia, muito agradável. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Wilson Kleinschmidt. Você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, mas você pode conferir a reprise amanhã, logo cedo, às 8 da manhã. Lembrando, Conexão está de volta na quarta-feira. E olha, quarta-feira a gente vai ter mais um programa. Essa semana está demais. Dr. Wilson Kleinschmidt hoje, na quarta-feira, sabe quem vem aqui? A gente anunciou semana passada, eu tive a Fernanda aqui. E essa semana, na quarta-feira, o nosso reitor da Unimar, a Universidade de Marília, Dr. Márcio Mesquita Serva, será o nosso entrevistado aqui. Vale a pena você conferir para falar dos 60 anos da Unimar, a Universidade de Marília. Ótima noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!